Fala galera, eu sou o Luciano Lima e esse é o Habeas Podcast. E hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado do meu amigo Felipe. Fala galera, Felipe. E também o Dr. Caio Cruz. Fala galera, tudo bem? E a gente também tem a honra de receber hoje no nosso podcast ele que já foi ministro de Estado da Defesa, diretor-geral da brasileira da Itaipu Binacional e também já foi presidente da Petrobras. Eu tô falando dele sim, eu tô falando do general Silva e Luna. General, que honra, obrigado pela sua presença hoje no nosso podcast. Bom dia, Luciano. Bom dia, Caio. Bom dia, os amigos presentes e a galera, como você disse, que acompanha o podcast Habeas. Uma satisfação muito grande estar presente aqui com os amigos, agradecer o convite e dizer que estamos em condições de bater um papo. Que legal. E eu já começo perguntando, depois desse currículo eu falei um pouco ainda do seu currículo, é muito mais extenso, por que tu decidiu ser pré-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu? O que te levou, te motivou a colocar o seu nome à disposição para disputar um pleito aqui em Foz do Iguaçu nessas eleições de 2024? Muito cedo na minha vida eu resolvi definir minha missão de vida. Qual era a minha missão? Levei 6 meses para escrever o que seria a missão da minha vida. Eu queria saber por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer. Então, dar um direcionamento. E a partir daí defini meus valores. Quais são os meus valores? Aquilo que eu não negocio. Né? O que é que eu não negocio? Então, defini isso aí também, meus valores. E tem outras coisas mais, mas eu paro aí para poder responder a pergunta. Nunca mudei, coloquei 10 desses valores. Nunca mudei o meu primeiro valor, que é Deus. Nunca mudei esse aqui. Mas o meu segundo eu andei trocando de ordem. Eu colocava tempo como o meu segundo valor durante muito tempo. Aí depois eu troquei o tempo, porque você ajustando eu achei que ajustando eu ajusto o outro. O segundo eu passei a servir. Então, o que eu fizer, isso serve a alguém, não é a mim, isso serve a alguém que eu estou fazendo. Usei durante muitos anos, colocar na minha agenda, eu monto uma agenda, eu preparo todos os anos, repito para o ano seguinte, colocava nas atividades do dia, a última coisa embaixo, antes de encher em cima, eu colocava, serviste hoje, eu botava interrogação, porque no final do dia eu olhava, não, hoje eu fiz uma outra coisa para mim mesmo, fiz coisa que era minha missão, mas eu não fiz nada para alguém, sem estar cobrando nada por isso, pelo simples fato de querer servir. E depois a gente incorpora a cultura, você não pensa mais nisso, isso sai naturalmente. Então, como o tempo nosso é finito, a gente sabe que vai nascer e vai chegar um momento que termina a sua vida, e com o passar do tempo você vai se aproximando, vê que esse tempo, você não sei quando é que é esse limite, mas sabe que ele vai diminuindo com o passar dos anos. Chegar num ponto, você começa alguma coisa que eu preciso fazer, eu tenho que fazer agora, ou então eu não vou ter tempo mais de fazer. Por isso que o tempo eu falei que era um bem precioso. Eu considero que a minha vida, em termos de biografia, está bom. Posso botar um ponto aqui para a minha família, para o meu legado, para deixar. Está bem, já passei muita coisa pela vida, Brasil, exterior, tudo, conheço todo isso aí. Experiência aqui mesmo em Foz. E daí apareceu, o ano passado, um convite para me candidatar a prefeito de Foz. 4 partidos me convidaram. Eu analisei os 4 partidos, falei com os presidentes nacionais dos 4 partidos e escolhi um partido, o Republicanos. E por que o Republicanos? Porque ele tem uma característica que está muito de acordo com o que me interessa. Primeiro, ele é conservador nos costumes. Uhum. Então, família, religião, pátria, muito conservador. Se diz até como o mais conservador dos partidos. E ele é liberal na economia. Então, para a parte econômica, é economia de mercado. Todo esse espaço aí eu posso navegar à vontade. Costumo dizer, eu não, você é seguidor de fulano de tal, não. Tem só um mentor, que para mim é Deus. Jesus Cristo, esse é o meu mentor, isso aí eu sigo. O restante eu acompanho, vejo as virtudes, vejo os defeitos, mas a gente estuda, aprende, vê, mas eu não sou um seguidor de A e B. Como o partido permite um espaço grande para você
navegar e ser você mesmo, né? Porque Deus criou, já tem hoje 8 bilhões de pessoas na face da Terra, só tem um Silvio Luna, então por que eu vou frustrar o projeto de Deus? Não quero frustrá-lo, quero ser eu mesmo. Então, isso tudo para justificar. Quando houve essa proposta, eu falei, pô, uma oportunidade grande de servir uma cidade que não me acolheu, me abraçou quando eu vim para cá. Então, o sentimento aqui de pertencimento à cidade foi muito grande. Eu, com menos de um ano, eu tinha um título de cidadão do estado do Paraná, que me foi entregue. Tinha o título de cidadão de Foz do Iguaçu, a cidade. Tinha o título de cidadão do AMOP, do oeste do Paraná. De reconhecimento de trabalho feito, as pessoas me acolheram bem. Eu falei, pô, eu tenho que devolver isso. Como tinha um projeto para 4 anos, com 2 anos tive que sair para Petrobras, eu falei, pô, um dia se eu puder voltar, eu volto. Aí tinha residência, tinha e tenho residência fixa, tinha toda a minha documentação, é de Foz, isso aí foi por acaso, não... O senhor entendeu, então, que esse projeto de servir ele não tinha sido concluído ainda, a não, cidade? Fiquei a sensação de estar devendo, devendo. E quando houve essa proposta, eu, na hora, eu falei, poxa, olha aí, está colocado uma postura onde eu posso fazer, servir. Projeto político não tenho, projeto é servir Foz do Iguaçu, é isso aqui. Projeto é servir Foz do Iguaçu. E tu foi o primeiro diretor-geral brasileiro da Itaipu que teve residência em Foz do Iguaçu, né? Todos os outros moravam em Curitiba. Todos. Foi um diferencial. Exatamente. No dia que eu desci no aeroporto, desembarquei aqui, vou morar em Foz do Iguaçu. Eu tinha pedido para alugar a coisa, não, vou comprar um imóvel, porque eu vou morar aqui, moro em Foz do Iguaçu, para cá. Isso aí já foi parte de um outro projeto, que foi dar uma arrumada na empresa, na Itaipu, trazer toda a Itaipu para cá, que estava lá em Curitiba, né? As pessoas chegavam na terça, voltavam na quinta, custava muito caro. Isso já foi parte de um planejamento estratégico de governança corporativa para a empresa. Então, a ideia aí foi realmente economizar, gastar. Já está há quanto tempo em Foz? Isso desde 2019. 19. Não, mas eu fiquei 2 anos fora, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu estava lá, fiquei na Petrobras um período, e depois ele fica preso com quarentena, e esse pedaço ano passado. Né? Mas agora, retornando, eu estou desde abril permanente. General, tratando de Itaipu, o senhor ficou de 2019 até 2021, onde saiu em abril para ir para a Petrobras, né? Com relação ao trabalho ali feito na usina hidrelétrica, eu tenho, inclusive, 2 amigos que trabalham lá e eles comentaram comigo, até pelo menos o que chegou no primeiro momento para mim, foi de que, desde que o senhor entrou ali, a mudança cultural, a questão da cultura empresarial da empresa foi perceptível, essa mudança desde o primeiro mês. E eu gostaria de saber, o que o senhor acredita a essa mudança, as pessoas que você colocou para auxiliá-lo naquele momento ali, o que você pode nos dizer que foi feito para chegar até esse resultado, das próprias pessoas, muitas vezes até pessoas com posições políticas divergentes, reconhecerem o teu trabalho e, ao final, ainda elogiarem o senhor e falar, nossa, o que foi feito aqui, as mudanças que foram feitas aqui dentro, de fato, foram para melhor. Primeiro, a gente tem que entender bem o que vai fazer. Né? Entender bem, por exemplo, antes de vir para cá, eu tive um mês, eu estava acabando de passar o Ministério da Defesa, o Ministro da Defesa. No dia que eu passei, o presidente Bolsonaro estava presente na solenidade, acabou, ele aliás, até de público, ele me convidou, falou, não é hora ainda de botar o pijama, vamos ter mais um trabalho para a gente. E convidou para que eu viesse para presidir Foz do Iguaçu. Pega o tratado, vamos estudar o tratado. Aí aprofundar, não é ler, é estudar o tratado, verificar o que tem que fazer, qual é a missão da empresa. Quando a gente chega, às vezes, no local, verifica que tem muita coisa que estão destoando daquilo ali. Não é isso. Então vamos colocar para cumprir a sua missão. Eu fiz isso com a minha vida. Eu fiz isso com a minha vida. E vamos fazer isso aqui com a empresa. E aí teve uma série de decisões que precisavam ser tomadas. Uma delas era essa, que a empresa, a Foz do Iguaçu, a usina, quer dizer, o principal objetivo de produzir energia elétrica estava em Foz do Iguaçu. E as pessoas que cuidavam da governança da empresa estavam em Curitiba. Então não tinha uma ligação afetiva. Se fazia uma reunião, marcava com 2 semanas para conseguir fazer a reunião. Difícil, né? Não havia um comprometimento, não havia um sentimento de pertencimento à empresa, não havia contato com os funcionários. Então eu conto uma história depois aí de contato com o funcionário. Eu falei, não, falei, na segunda-feira os diretores todos aqui. Mas o senhor chegou a trabalhar
algum período em Curitiba antes de trazer o escritório para fora? 0 dia. Tá. 0 dia. Eu fui a Curitiba 3 vezes. E essas 3 vezes eu fui tratar assunto com o governador. Aproveitava que estava tratando o assunto e fui lá conversar com o pessoal para isso. Vamos trazer o pessoal todo para cá. Foi montado um planejamento, dado um prazo. As pessoas que não tinha impedimento vieram de imediato. Tinha impedimento por causa de filho na escola, alguma coisa. Foi dado até para eles foi um susto, né? Porque até então todos os outros diretores trabalhavam lá na capital. Lá. Aí chega um presidente novo, um diretor novo que está lá em Foz do Iguaçu. Então, esse contato também com eles foi uma surpresa. Foi, mas na semana seguinte estava todo mundo aqui e daí acabou. Não tem diário, não tem passagem, não tem nada. Aqui, local de trabalho é esse aqui. O senhor atribui isso? Esse é o principal. O senhor acredita que... Não, esse eu diria que foi o primeiro passo. Aí, acho que as pessoas perceberam, bem, tem alguém que quer cuidar. Segundo, a gente assumiu uma série de compromissos aqui com construção da ponte, construção do aeroporto, isso simultâneo. Da ponte, duplicação do nível das cataratas, que ainda está até hoje aí, penando por outras áreas, aí foi. Assumimos o compromisso propositadamente. Na época, você tem orçamento para isso aqui, o orçamento é distribuído do ano anterior, as diretorias já estavam com seus recursos. Sim, junta tudo, junta todo o recurso, vamos redistribuir agora a partir da missão. Aquilo que não é aderente à missão, acaba com isso. Isso não tem nada a ver com a missão. Tinham concessões que eram feitas aí, patrocínios que eram feitos, para gastar o dinheiro em Portugal, em festa, não sei o que lá e tal. Então, tinham coisas... Que parece que voltaram, né? A Itaipu voltou novamente a patrocinar eventos que não tem nada a ver com a missão da hidrelétrica, que é geração de energia. Inclusive ideológicos, né? Então, eu colocava aquilo e a resposta, o Auro trabalhou comigo nisso aí, muito nessa atividade, dizia aquilo que não é aderente à missão de Itaipu, não. Então, não tem nada a ver com a empresa. Até eu acho que é ilegal fazer uma coisa que... O senhor militarizou a Itaipu Binacional ou não? 0, pelo contrário. Pelo contrário. Aí vem aquela ideia do funcionário, né? O que é que eu fiz? Depois de fazer isso aqui, fizemos um planejamento bem organizado, montamos uma equipe, trocamos todos os diretores, com tranquilidade, não houve nenhum estresse. Só usamos prata da casa. Teve um diretor que foi indicado pelo ministro da Minas e Energia, o diretor financeiro, ele fez questão de indicar, veio para cá. O restante todo foi gente que a gente selecionou, que era da própria empresa, que é bom valorizar, porque aí a promoção e tudo mais. E eu passei a conversar com toda a empresa, cada 15 dias, cada mês, as pessoas sabiam um alinhamento, ele não ouviu de terceiro. Aquela rádio ali, peão, a rádio corredor, ficava falando, não. Não tinha ruído. O fato é esse, a realidade é essa. Numa conversa com a primeira delas, com toda a empresa, um empregado falou, mas a gente não conhece nenhum diretor, não consegue falar com ninguém, não sabe quem é, não tem o que lá e tal. Ele está baseando no passado. Né? Eu falei, meu amigo, comigo não tem isso. A distância que vai ter entre qualquer empregado da Itaipu e a minha pessoa vai ser a distância de um aperto de mão. Então, quando sair, a gente se cumprimenta aí fora. Ele estava lá, e passou a ser isso mesmo. O pessoal procurava, queria fazer, a gente conversava. E isso aí foi gerando um sentimento de pertencimento, de equipe, daí as coisas foram se multiplicando, tivemos ganho. Essa, na verdade, é um exercício de liderança que você tem que fazer numa empresa. Tem que fazer. Eu tinha uma experiência de outras áreas aqui, mas eu fiz isso na Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem 170 mil pessoas trabalhando. Falava com todo mundo. O cara estava a 300 quilômetros de distância, falava pelo vídeo ali, falava. O meu ponto de TV é vir aqui, baixar em terra, a gente conversa. E deixava aqui. Aí cria, as pessoas veem que não tem barreira. Ele está trabalhando num local diferente, mas não tem nada de diferença. Não está num cargo e tal, porque é um sistema aquilo ali, né? Um sistema integrado. E gera. Eu acho que uma das obrigações hoje do líder é isso aqui. Hoje as pessoas são contratadas por capacidade técnica. Uhum. E são mandadas embora por falta do famoso soft skill, essa capacidade de interagir com as pessoas. Ele não tem capacidade de interagir. A ideia era buscar fazer isso o mais cedo possível. E a maneira de tratar com firmeza as coisas, eu passava muito mais, eu delegava isso. Muitas atividades que eram mais difíceis de fazer aqui, os chefes, os diretores faziam isso aí, sabe? Isso aqui não pode, isso aqui não tem que fazer, cancela isso, faz isso aqui e tal. Chegou num ponto, a gente chegou a economizar, isso aí é divulgado,
Nos 2 anos, nós economizamos 2 bilhões e 600 milhões sem mexer um centavo na tarifa, a tarifa era a mesma. Fora a dificuldade que tivemos com relação à contratação da energia, que está acontecendo hoje, dificuldade de contratar, porque tem que ter um bom relacionamento com o trabalho. Isso, a binacional era um espelho do outro, um lado é espelho do outro. Está acontecendo hoje que nós estamos revendo o Tratado de Itaipu, né? Tanto que o Paraguai está querendo rever também o preço que o Brasil paga pela energia que excede, que o Paraguai não usa. Qual que é a participação do diretor-geral brasileiro nessa conversa? Por exemplo, hoje o Lula está dialogando com o presidente do Paraguai, né, porque o Paraguai quer aumentar, senão vai revender para outro país. Qual que seria essa participação e o que o senhor entende disso? Eu entendo bem. É 100% da participação do diretor brasileiro, 100% da participação dele aqui. Na realidade, não está mexendo no tratado, está tendo o anexo C do tratado. Anexo A, o B e o C, está tendo o anexo C. Sua porcentagem, né? Que trata do custo do preço. O senhor acha que é justo aumentar esse preço para o Paraguai hoje? O que é que tem hoje? Aí a parte de justo é uma conclusão. Né? O que é que tem hoje? Na época que eu estava aqui, estava se pagando 2 bilhões por mês da dívida. A Itaipu, como ela é o valor dela é definido, os custos, os contratos são definidos por dizer assim, por potência, não é por energia, é a potência que está instalada. Você já sabe dela, eu já sei o valor que ela vai produzir ao longo do ano. O que é que eu vou contratar desse aqui é o que é decidido, embora eu entregue energia. O Paraguai não consome toda a energia que é produzida. Então, ele tem, pelo tratado, até acertar agora o anexo C, vender para o Brasil. A partir de definir esse C, pode vender para quem quiser, pode vender para o país se ele quiser. Mas até o momento, toda energia excedente, toda energia que for produzido, que não seja consumida, ele consome 17%, 18%, 20% da energia, o restante o Brasil compra. O Brasil também é obrigado a comprar. A preço de custo, né? Aí não, aí é o preço que for definido. Era $22,60 naquela época. Aí, com o término do pagamento de março do ano passado, se pagou quase tudo no ano anterior, ficaram faltando 600 milhões, aí se pagou o resto e terminou isso aqui. A tarifa foi reajustada, chegaram a 12, pouco era o valor, voltou para 16, pouco aí o valor foi acertado. Agora, como se fosse considerar somente o custo unitário de serviço de energia, o pessoal chama de CUSE, isso aí, o valor ficaria em menos de $10, isso aí. Menos de $10 o quilowatt. Logicamente, há interesse dos dois países, do Brasil também tem, que esse preço seja maior, para qualquer pode vender no mercado. E aí é isso que está sendo decidido, qual o valor que será dessa energia. E não se chegou a um acordo ainda em qual o valor. Isso não é uma decisão simples, porque cada país tem o seu interesse. E o que for acima do valor de custo, na realidade, nós contribuintes é que estamos pagando. Vamos pagar. Essa é a conta que tem que ser feita. Mas nessa questão da Itaipu, lembro que o senhor pegou Itaipu com uma bela de uma dívida, né? Nessa época aí, como é que foi? Quanto que era a dívida da Itaipu nessa época que o senhor entrou? Não, a parte de dívida, eu diria até que não era grandes coisas, não. Era acerto, era contrato que estava em curso, foi um valor menor. A nossa preocupação de economizar bastante foi para investir. A ideia foi para investir, porque a gente se comprometeu com uma ponte que não estava no orçamento, com 700 e poucos milhões, colocando a ponte, a perimetral leste, duplicação das cataratas. Tudo isso aí dentro, mercado o mercado municipal, tudo isso aqui. Então, foi colocado aí dentro. A ideia era gerar recursos para... E fizemos isso com contenção. E ajudou durante a Covid. Nós colocamos prioridade 1 na época eu me lembro disso aqui de uma fala com os diretores, depois do conselho. Hoje, o apoio número 1 que nós temos aí é cuidar da nossa gente de Foz do Iguaçu. Era colocar recursos para apoiar. Foi aporte para a saúde do município, né? No hospital municipal. Colocamos 80 milhões. Aí tem leitos do Costa Cavalcante, leitos que foram colocados aqui à disposição no hospital municipal, na 9ª região. Então, colocamos recursos para apoiar isso aí. É a vida, né? Isso aí é outra coisa. A Itaipu continua como uma mãe, né? A mãe de Foz do Iguaçu, a Itaipu Binacional. E a cultura que foi mudada, primeiro foi essa de, olha, onde é que fica Foz do Iguaçu? Fica em Foz do Iguaçu. Itaipu não está no Paraná, não está em Curitiba, não está no... Porque a sede pelo tratado é Brasília, obrigatoriamente. Como a sede pelo tratado é Assunção.
O que eu fiz com isso aqui? O tratado disso, você não pode ferir o tratado. Foi simplesinho. Hoje todo mundo trabalha home office, todo mundo trabalha sei o que lá, então vamos deixar um CNPJ lá em Brasília, na Eletrobras, na época, era a nossa ligação, e trazer umas pessoas para cá. O que chegar de correspondência para a gente recebe aqui, depois está resolvido o problema. Uma pessoa fora. Olha só. Então foi feito para extinguir houve ação na justiça, para o pessoal voltar para Curitiba, recorremos, ganhamos a ação, aí vamos extinguir o motivo para não ter que voltar. Porque não tem para onde voltar, só tem para onde vir, né? Então, vem todo mundo para cá. General, passando um pouco à frente aí da Itaipu e partindo para a Petrobras, daí. De 2021 a 2022, né, abril de 21 a abril de 22, o senhor foi presidente da empresa. No ano passado, o senhor fez uma declaração no sentido, com relação ao PPI, né, de que não era algo importante, que não servia para nada, porque o PPI era apenas uma das composições do preço do petróleo para a Petrobras e tudo mais. E tanto que no final do ano passado a gente viu que houve foi aberto mão do PPI por parte do governo, né? E com relação a isso, na questão da Petrobras, você acredita que a empresa ela tem condições de, como é que eu posso dizer, de fazer investimentos para os próximos anos na questão do petróleo? Uma vez que muito se fala assim, a Petrobras ela é autossuficiente, mas não se trata muito da questão da autossuficiência na exploração, na extração, e não no refino, né? Então, com relação a essas questões mais políticas, com relação à utilização da empresa, o que o senhor sente, depois do período que atuou lá como presidente, como que pode ser o futuro da empresa nesse sentido? Deve haver mais investimentos, como está sendo agora feito na bacia lá do Amazonas, né? Da Amazônia, onde foi descoberto petróleo na Guiana, na região da Guiana, e a Petrobras agora está fazendo investimentos para a extração de petróleo lá. Você acredita que os investimentos devem ser mais privados ou mais públicos para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor da empresa nos próximos anos? Ela é bem abrangente a pergunta e cabe vou dar uma passada rápida, a parte de PPI, preço de paridade de importação. Por que isso aqui serve? O petróleo é uma commodity. Ninguém regula o preço da carne, ninguém regula o preço da soja, do ferro, não regula, porque isso é o mercado que vai definir, é oferta e procura. Então você queria controlar a lei da gravidade, não vai adiantar que é bobagem. Então, quando houve pressões em governo anteriores, em momentos aí que pressionavam para manter o preço estabilizado, não pode aumentar o preço e tal, o prejuízo foi mortal que veio. Tem um caso aí de dívida monstruosa. Aí sim tinha dívida. Nós chegamos lá e a empresa mais endividada do mundo, do planeta, era a Petrobras. Chegou a ter 190 bilhões de dólares, 900 bilhões de reais de dívida. A gente conseguiu pagar nesse ano, terminou o pagamento da dívida com 1 ano e meio de antecedência do que estava planejado. A conjuntura ajudou? Ajudou. Porque como a gente seguia como é a commodity, preço de importação, teve aquela série de sequência aí. Tinha Covid, teve a guerra lá, ainda está durando aí. Na Ucrânia. Na Rússia e Ucrânia, uma série de dutos foram fechados, produção. A OPEP começou a alterar, parou de entregar 400 mil barris por mês ali. Então, houve uma alteração e o preço do petróleo subiu, chegou a $137. Hoje está na faixa de 78, 77 por aí. Não mudou mais, depois que caiu não chegou mais a passar $100. Então o preço subiu, teve que subir. E por que a Petrobras tinha que aumentar o preço do combustível que ela produzia? Já que a produção dela continuava o mesmo preço e até baixando o custo. Hoje, quem produz petróleo, exploração mais barato no mundo é a Petrobras. Hoje, 78% do petróleo que ela produz é do pré-sal, águas profundas, 7 mil metros de profundidade, 300 quilômetros da costa. Então, mas hoje ela ganha prêmio um atrás do outro, assim, como exploração de petróleo em água profunda. Quase nunca explora sozinho, sempre tem uma grande empresa junto que eles se associam, porque aí você divide risco e ganhos também. Então, há interesse para isso aqui.
Mas o refino, então, não é feito na quantidade que é necessária. A Petrobras tinha 13 refinarias. Houve a decisão do CAD exatamente para abrir para o mercado, para entrar na iniciativa privada, que ela devia ficar somente com 5. Fazer essa escolha. Ela escolheu 5 dessas refinarias, 4 em São Paulo e 1 no Rio. E por que isso? Por causa da logística. Ali as chegadas, aqueles dutos que vinham da parte de exploração, chegavam exatamente no Rio e São Paulo. Então ficava mais fácil para poder centralizar ali dentro e vender as outras refinarias, do Paraná, do Rio Grande do Sul, na Bahia, no Nordeste, no Amazonas. Eram 18 ou 19, se eu não me engano, refinarias. É né? 13 refinarias. Chegou a se vender 3. 3 foram vendidas, as outras foram suspensas. A do Nordeste, foi aquela feita junto com a Venezuela, que previsto de gasto 2 bilhões, já chegou a 18 bilhões de despesa lá e está começando tudo de novo agora para fazer. Né? Então A de Abreu e Lima? De Abreu e Lima. Então foi feito um trem dela, ficou pronto, foi a parte brasileira. E a outra parte não foi feita, agora está sendo feita. É uma refinaria nova, vale a pena investir, eu diria que sim, eu acho que vale a pena investir, é uma refinaria nova. Agora a forma como investir, como gastar, isso é outra história. E por que então eu dizia assim, teria que manter essa parte de principalidade de importação? É porque, como ela não produz toda a necessidade do Brasil, tem que ser importado alguma parte. E vale a pena importar, porque a gente ganha muito mais, a Petrobras ganha muito mais dinheiro vendendo o petróleo cru do que comprando. Ela compra uma parte derivada por causa dos contratos que tem. Mas o restante tem empresas que contratam, grandes empresas que contratam e vendem derivadas de petróleo, particularmente gasolina, diesel, essa parte aí dentro. E se ela não tiver o mesmo preço, ela não consegue comprar mais caro e vender mais barato aqui. Então, o Brasil tem que equilibrar com o mercado, de modo que alguém compre fora e consiga vender num preço equiparado. Senão, vai ter desabastecimento. Esse é um grande problema. Uma vez, eu me lembro, eu fui capa do Jornal da Globo, porque eu tive que dizer isso. Até o Terceiro, na época, está ameaçando o governo. Não estou ameaçando, estou colocando a verdade. Se for tentar frear o preço do combustível, seguir a lei de imposto, vai acabar, a gente manter um preço baixo, ninguém importa mais, vai ter desabastecimento. E isso tudo tem que ser feito com a previsibilidade de pelo menos um mês aí. Porque entre decidir comprar e chegar o navio aqui, é isso aí, mais ou menos. Você vai comprar um navio, ter uma coragem, ter a entrada no porto e tudo isso é um tempo grande. O senhor não foi o homem certo na hora errada para ir para a Petrobras? Olha, eu diria o seguinte, se tivesse uma outra pessoa fazer diferente do que eu fiz lá, tanto é que o meu substituto fez exatamente a mesma coisa que eu fiz, ficou 2 meses e pouco. O que me sucedeu fez a mesma coisa que eu fiz, porque atrás de cada CNPJ tem um CPF, meu amigo. Tem um CPF, então a gente tem que ter, o pessoal diz assim, da empresa, sei lá, sim, mas eu tenho um CPF ali no meio, né? Você tem uma história, tem uma biografia para preservar. Né? E não existiu a possibilidade do senhor retornar para Itaipu, nesse período que saiu de lá, de ter retornado para o projeto original, que era o senhor permanecer em Itaipu os 4 anos? Olha, eu não me passou isso pela cabeça, mas eu confesso, se eu fosse convidado para retornar, eu confesso que eu não aceitaria. Eu não gosto de estar repetindo aquilo. Eu costumo dizer, o que é que você não gostaria de fazer? Digo, tudo aquilo que eu já fiz. Não. A vida ela é curta, eu quero ter experiências novas, né? Viver um período novo. Com relação à exploração, o que é que tem? O combustível fóssil, ele tem um tempo de validade aí, para ter valor, vamos dizer assim, né? E vai até 2050 por aí. O Brasil tem muito petróleo ainda para retirar no pré-sal e tem essa margem equatorial também, que não foi explorada aí, mas se sabe, como tem lá da Goiânia, é a mesma plataforma, vai ter combustível. Então a tendência hoje é explorar o máximo possível. Hoje tem na ordem de 30 e poucas plataformas sendo construídas no mundo. A Petrobras está construindo 17. Você vê a quantidade de investimento que está fazendo aí. Leva 4 anos até ficar pronto. Então está se investindo pesado ainda em exploração e produção. Aproveitando esse gancho da nova plataforma ali, que estão pesquisando para produzir, né? Essa é uma outra questão que eu gostaria de questionar o senhor com relação a... nós descobrimos o pré-sal, já está havendo a exploração do pré-sal e tudo mais. Com as descobertas de novas bacias,
Qual é a sua opinião sobre o Brasil? E aí, claro que isso passa muito mais por política, né? De desenvolvimento, planejamento de longo prazo, coisa que a gente vê que no Brasil não é muito apreciado, né? Se fala muito disso, mas não é posto em prática. Você acredita que seria interessante que o Brasil tivesse uma política, como tem a Noruega com aquele fundo soberano, de utilizar parte dessa receita do petróleo para fazer um investimento num fundo visando projetos futuros ou até mesmo gerações futuras, uma vez que a gente acredita que a matriz energética mundial vai mudar, Tá mudando. mas a gente sabe que hoje o petróleo é o mais barato de todos, é a forma mais barata de se produzir energia, sem falar dos derivados dele, né? Que é utilizado em praticamente 90% da cadeia. O senhor acredita que a gente poderia sentar e conversar e propor algo nesse sentido de um fundo soberano com essas próximas reservas de petróleo do Brasil? O que é que tem? É bom a gente entender como é que é composto o capital da Petrobras. 37% é da União. Tá, da União. 63% é capital privado. Por isso que você tem que pensar em dividendos, porque 63% do capital ele é privado. Ali eu costumava dizer que isso aqui tem pessoas físicas, a maioria de pessoas físicas mesmo, que colocam lá o seu FGTS e as suas esperanças. Então espera a cada 3 meses, quando tem um balanço, ele ter um orçamento de dividendo. Eu coloquei dinheiro meu aqui, não queria ter um orçamento de volta do que eu investi. Eu confiei na administração dessa empresa, confiei que fosse entregue. Fizemos pagamentos ali seguidos de dividendos, quando eu avisava com antecedência, pagava bem. O governo recebeu dinheiro que nunca tem recebido na sua vida aí da Petrobras. O pagamento era 11 bilhões, 15 bilhões de dividendos que eram pagos para o governo naquele período, que não custava. Aí eu me lembro do Paulo Guedes dizendo, mas isso aqui eu não posso fazer nada, porque isso aqui não está, eu posso só pagar a dívida com isso aqui, outra coisa eu não posso fazer com recurso. Mas tudo bem, estava ali para fazer. Então, pagar pode ser uma escolha, pode ser feita. E o senhor tinha um bom relacionamento com o Paulo Guedes? Tinha. Eu tinha relacionamento com todo o governo. Não tive problema nenhum com ninguém. Fui várias vezes, fui ao Congresso algumas vezes também lá para responder. Então, às vezes, o Congresso é muito mais, o pessoal queria bater por causa de preço. Coloquei durante um mês e pouco, mais ou menos, na mídia, na Globo, ali, na Jornal Nacional, a gasolina estava em torno de R$6 o litro. Ele falou, o preço da gasolina que sai da Petrobras custa R$2. Todo o restante não é gasolina. Ali a ICMS, que era bitributada, e vai, todas aquelas coisas, a própria logística para deslocar o combustível de um campo para o outro, por aí vai. Mas da Petrobras sai R$2. Não sou responsável por isso aqui, pelo restante não. Aí depois, até o ministro da Minas e Energia falou para mim, olha, isso aí está agredindo um pouco, eu acho que é bom não deixar isso aqui. Sim, mas eu preciso dizer que não está comigo essa conta. Então, foi colocado e depois que foi divulgado bem isso aqui, tiramos do ar. Mas a culpa, em tese, caiu mais no colo do senhor. Foi. Mesmo que não seja a responsabilidade, mas caiu. Ficou, porque é mais fácil, mas fácil achar o culpado do que uma solução, né? Uhum. É isso aí, ó. Foz do Iguaçu. Agora vamos para Foz. O senhor tem algum contato com o pessoal hoje na Itaipu, não? Eu tenho amigos que moram lá. O pessoal que foi da minha época não mudou nada. Eu não viu fazendo contato, procurando, buscando, não. O diretor financeiro, por exemplo, nós trabalhamos juntos muitos anos na área do setor elétrico. Né? Era presidente da ANEEL, nos conhecemos, até somos do mesmo estado, ele é um pernambucano. Mas se fosse convidado para ser conselheiro da Itaipu, o senhor aceitaria? Não, eu acho que meu tempo de Itaipu já passou. Entendi. já sentiu muito gosto da Itaipu já. Gostei, foi muito bacana, mas eu quero viver uma outra experiência. A minha estada em Foz do Iguaçu, eu diria que é para servir a cidade. Eu acho que tem um potencial muito grande que a gente pode... E tem prazo de validade, isso no sentido que, vamos supor, se o senhor hoje fosse eleito prefeito de Foz do Iguaçu, esse compromisso seria de 4 anos apenas ou o senhor pensaria em estender para 8? Pensando nesse tempo de servir mesmo. A gente vai ver que projeto está sendo desenvolvido. Todo mundo sabe que você, em 4 anos, quando se trata de infraestrutura, particularmente, de mudança de cultura, da criação de uma outra maneira de atuar, sobretudo se pensar em conduzir Foz do Iguaçu como uma empresa mesmo, a prefeitura sabe qual é a missão que ela tem, sabe quais são os valores que ela tem que defender, consigo fazer um orçamento bem definido, não chega um dia 30 de novembro desesperado como vai pagar o 13º,
Tem uma quantidade de secretaria que seja um ecossistema, se interagem entre elas. Tudo isso tem um tempo para se consolidar, né? As necessidades, a vocação da cidade, para essa área de turismo, para a área de logística, uma área ali naquele setor industrial que não foi explorado, essa divisão da cidade com a 2CT, dividindo a cidade em 2 pedaços, a crise que nós temos aqui com a capital mundial do vírus aí estou com Covid na cabeça aqui. Dengue? A dengue, sim. E aí tem, porque o pessoal combate a consequência de combater a causa. Né? Nós temos 43 rios dentro de É uma cidade atípica, é uma situação totalmente diferente, Foz do Iguaçu, de uma outra cidade. Tem soluções que precisariam ser implementadas e ela, para ter uma continuidade, eu acho que vai um longo tempo. Agora também você pode deixar alguma coisa, quando sair, a ponto estava no finalmente, estava terminando. Não chega no ponto de não retorno, né? Então chega no ponto que você vai ter que fazer. Tem qualquer que seja o pessoa que suceder. Só que hoje a ponte que a Itaipu financiou, ela não está levando a lugar nenhum. Nada, né? Por enquanto é um monumento ao nada ali. Né? Tem participação hoje de responsabilidade da prefeitura? Se o senhor chegasse na prefeitura, o senhor iria tomar alguma atitude em relação à perimetral, a ponte que está travada hoje? Esse ponto que eu queria tratar, por isso que eu falei da Itaipu, né? Eu falei Foz, aí falei da Itaipu. Se teria essa articulação ali com o pessoal. Eu digo, articulação tem, tem, contato tem, está na área da cidade, sim. Agora, essa responsabilidade hoje é o governo estadual, né, porque é uma obra estadual, porque isso é um convênio que foi feito entre Itaipu, governo federal, porque o projeto é federal, com o DENIT na época, e com o Ministério da Infraestrutura, aliás, o DENIT que vem aqui, e o governo do estado, que é superveniente, ele passa a ser fiscalizador da obra, fiscaliza a obra. Eles têm aporte também, né? O estado tem aporte na... Não tinha aporte. Aí agora, nesse último momento agora, com essa fato de ter atrasado, não pediram um aditivo de prazo, nem aditivo de preço, aí vai cair no colo essa parte finalmente do estado. Aí Itaipu, o meu prazo aí não foi cumprido, aí não é problema meu. Aí o nosso projeto estava montado para se terminar no mesmo dia. A hora que acabar a ponte, acaba a ponte. O que mais tem no Brasil, e tinha na época, hoje não estou acompanhando bem isso aí, era um monumento que liga nada a coisa nenhuma. É ponte assim, montada esperando para fazer a cabeceira da ponte. Assim, para juntar. Era o que mais tinha. Né? A obra fazia, ficava lá parada, não fazia. Outra obra que está parada que foi dinheiro do Itaipu é o mercado municipal. O mercado municipal está pronto. Isso aí foi concluído, ficou pronto. Isso aí estava pronto. Isso aí está lá parado até hoje. Parece que agora vão deslachar isso aí. Né? Né? Se fosse prefeito, o senhor já estaria... Isso aí sim. Isso aí é uma tarefa da prefeitura. Né? Fica o pedido. Fica o pedido. E como é que anda essa questão da pré-candidatura, senhor? Eu estou naquela fase ainda, a condição de pré-candidato, ela vai ser adquirida a partir de 6 de março, né? E for confirmada, no caso, é o presidente então, agora estadual. Está na pré-pré. Está na pré-pré. Mas é um momento para conhecer, fazer contato, estabelecer ligações. Eu diria, para mim, é rever tudo que eu conheço, rever tudo, analisar, montar o planejamento. Né? É uma fase de fazer isso aqui. A intenção mantinha, no dia que eu me filiei ao partido, eu declarei, eu tenho a intenção de a não ser que depois o partido não escolha, eu não quero que você seja o candidato, isso é outra história. Mas essa é a minha intenção. Tá? E hoje, durante essa articulação que o senhor está tendo, conhecendo, revendo as coisas, o senhor já tem alguma coisa encaminhada, pensando em projeto de cidade? Primeiro, eu diria que o feedback que eu tenho recebido das pessoas é de aceitação muito boa. Não tem rejeição de nada. Isso para mim é um termômetro até para me animar, né, para prosseguir com as coisas. Comentei aqui rapidamente, mas a minha ideia, eu já tinha essa ideia, independente de vir para cá ou não, que o governo, a forma de conduzir uma prefeitura, tem que ser como se conduz uma grande empresa. E eu tenho experiência da Petrobras, maior da América Latina, daqui da Itaipu, você sabe que tem a famosa governança corporativa. Ele falou aqui de missão, visão, valor, indicador de desempenho, oportunidade de ameaça, ponto forte, ponto fraco. Tudo isso que tem na empresa, você tem que colocar isso aqui dentro. E aí você define bem o orçamento, define bem as secretarias, quais são as que têm que interagir um com a outra.
dá clareza para algumas ideias. Vou dar um exemplo aqui. A nossa Secretaria de Saúde, ela tem a 9ª região, ela tem hospital, ela tem uma fundação, quer dizer, é um cachorro com 3 donos, né? Ou morre de gordo ou morre de magro. Ali, né? Um faz a licitação, o outro compra, o outro vai receber, aí fica uma loucura, é complicado. Então, e um hospital municipal que não deveria ser municipal, né? Já tá na hora de um hospital desse, numa cidade como Foz do Iguaçu, ter no mínimo um hospital regional. E aqui se atende 1 milhão de pessoas. Que atende todo o nosso pessoal. Trabalhar, quem for eleito prefeito, se ele for pensar em 286 mil habitantes, ele está perdido. Tá. Porque o entorno nosso aqui, Arandara, Cidade Leste, Francos aqui, tudo faz parte disso aqui. Então, para segurança, para transporte, para saúde, então é até para educação, que fica uma parte para lá, outra parte para cá, então tem que enxergar tudo isso. E um planejamento dessa maneira permite que você enxergue tudo isso, permite que você enxergue a cidade. Brincava um dia desse com a senhora, ela fez uma pergunta, uma conversa com um grupo. O senhor conhece o Foz do Iguaçu? A pergunta era que era para espetar mesmo. Aí eu falei, a senhora está há quanto tempo aqui em Foz do Iguaçu? Ela falou, 40 anos. Eu falei, então eu conheço mais que a senhora. Agora eu falei assim, o pessoal rua, eu falei, eu vou fazer uma provocação, não se ofenda, mas eu conheço mais que todos vocês que estão aqui sentados. Eram quase 100 e poucas pessoas. Aí fiz 4 perguntas para as pessoas, nenhuma delas responderam. Eu falei, vou responder para você. Primeiro eu falei, qual o tamanho de Foz do Iguaçu, vocês sabem? Você vai comandar alguma coisa, sabe o tamanho? Nem se interessou, mora numa casa, nem sabia quantos metros quadrados tem aquela casa, não me interessa aqui. Qual o tamanho do município, qual o tamanho da parte urbana? Sabe que tem diferença uma coisa da outra? E são monstruosas. Um tem 617 km², o outro tem 61 km², a parte urbana. Onde que a cidade pode crescer? Ela pode crescer em direção ao Rio Iguaçu, pode crescer em direção ao Paraná, pode crescer em direção ao aeroporto? Não pode. Pô. Então tem uma definição. Então isso aqui, para o planejamento urbanístico, tem a ver a quantidade de ruas que tem, que precisam de conectores, que vai até um ponto e não conclui. Isso é verdade. Principalmente com as obras da perimetral, muitas ruas precisam ser conectadas e ligadas. E aí você fica passando pelo centro das levas, dando volta ali à toa. Então tem muita coisa para ser pensada. Esse é um tempo bom para a gente enxergar essas coisas. Né? Muito bom. General, me corrija se eu estiver errado em alguma das pontuações aqui. O senhor foi adido em Israel pelo Brasil em 99, de 99 a 2001, se não me engano. O senhor foi ministro da Defesa, diretor-geral de Itaipu de 2019 a 2021 e de 21 a 22, presidente da Petrobras. O senhor, no começo da conversa, disse que se tivesse que pôr um ponto final hoje na sua história, você não mudaria nada, olhando para trás. De todas essas experiências, você poderia pontuar quais foram as maiores vitórias, as maiores alegrias, e se houve, ou quais foram as maiores tristezas e derrotas nessa carreira do senhor? A gente, quando faz edita, né? Porque a vida é assim, tem picos e vales, né? Tem picos e vales. A tendência nossa, até para o conforto, a gente chegar aos picos, né? Só fica olhando, não esquece de olhar os vales. Mas as maiores conquistas minhas, vou dizer que antecedem essas missões todas. Eu passei um longo tempo da minha vida na Amazônia, fazendo estrada na Amazônia. Então, conta uma história aí que te emociona até hoje. Se eu for começar a contar, eu não termino, que eu vou me emocionar e vou chorar. Tenho história da minha vida, que eu vivi na época como capitão, fazendo estrada na Amazônia, pegando 60 dias aí, sem... Nem a roupa você lavava no meio do rio, ela ficava dura assim, então eu lavava, dormindo de rede, não sei o que lá e tal. Então foram experiências fantásticas. E no final, mas o Brasil não era ligado, Manaus não era ligado à Boa Vista, não participou dessa ligação, da implantação e depois do asfaltamento. Ligar Cuiabá, Porto Velho, não havia ligação, Mato Grosso com Rondônia, não havia ligação, então participar dessa ligação, isso aqui. Então foram momentos marcantes na minha vida. No Exército, o último cargo que eu ocupei foi chefe estadual do Exército, como general 4 estrelas. E aí eu tinha ficado antes, 4 anos, como chefe de gabinete. Enxergava muito o que o Estado-Maior fazia, eu não concordava, achava que tinha que fazer mudanças grandes. O Auro, apresentaria, participou dos 2 movimentos. Aí eu dizia, porque não há continuidade, sempre é o oficial-general mais antigo que é o chefe estadual do Exército. Quando eu fui promovido a 4 estrelas, eu era o mais moderno de tudo e assumi o Estado-Maior do Exército. Então, fiquei 4 anos lá trabalhando. Fez uma mudança no pensamento do Exército como um todo. É um órgão de direção geral, então a gente chama de transformação do Exército. Até trouxe o livrinho aqui para usar algumas coisas que eu preciso dali dentro.
mudar a forma de conceber as coisas, mudar a forma de usar orçamento, mudar a forma de usar de recursos para poder produzir mais, ter mais, mudar projetos. Eu chamava de fazer contrato de objetivo. Você tem um contrato, o cara, o comandante militar do Sul vai receber recursos para fazer isso. No momento a gente confere. Opa, não vai conseguir. Vai conseguir, então tira o dinheiro de volta para cá. Pega, vai ficar em resto a pagar? Não. Vou passar para quem está conseguindo fazer mais. Isso dá para fazer, eu fiz aqui com a diretoria, com tudo isso. Então dá para organizar. Essas coisas me deram satisfação grande porque virou cultura. Eu tive o ano passado, quando o comandante assumiu, fui lá. Ele falou, depois de quase 200 anos aí, ele conseguiu ter um Estado-Maior do Exército como o Estado-Maior do Exército, como funciona. Então, são coisas boas. Agora, nessas experiências, eu acho que cada uma foi colocando uma ferramenta completamente diferenciada. Eu morei aqui no Paraguai, era assessor de engenharia, então ministrava aula de engenharia no nível dele de pós-graduação e de doutorado, que eram os oficiais capitães e para os coronéis. Foi uma experiência para mim muito boa. Para conhecer, eles não tinham meios, eu trazia para fazer estágio no Brasil, trazia esse pessoal fazer estágio no Brasil, de construção, de parte de combate também. Para mim foi vibrante, foram 2 anos muito ricos para mim. Minha filha se alfabetizou em espanhol, depois falava guarani, ainda hoje se vira isso aqui. Então isso aí pesou bem. A ida para Israel, quando eu fui para lá, fiquei 2 anos, peguei um ano, virado de milênio ali, né, um milênio para o outro. Peguei um ano de intifada. Homem-bomba explodindo dentro do ônibus. A criançada ia para a escola e eu acabei tirando de ônibus. Eu levava de carro porque eu não tinha confiança de botar dentro do ônibus. Qualquer transporte coletivo passa a ser um alvo compensador. Você explodia, a qualquer momento explodia uma pessoa dentro do ônibus ali dentro. Então houve um período difícil, mas foi bom para conviver com aquele ambiente todo, enxergar bem. Era uma esquina do mundo. Então foi uma experiência boa. Itaipu, eu diria que foi boa no sentido de, primeiro, precisa um pouco de coragem para enfrentar isso aqui, sem saber qual seria a reação das pessoas e ter que segurar no osso, né? Receber ligações de STF dizendo que você anulou o convênio tal, e esse convênio está em curso. Está anulado. Não, então manda as notas fiscais até a data de hoje que eu pago, outra parte eu não pago mais. Esse convênio não tem nada a ver com a missão. Então, desse tipo assim, né? Tem gente que não queria vir de Curitiba para cá, então vai embora. Tem aquela piadinha da aeromoça empurrando o carrinho que virou para o parceiro do lado, você deseja frango? O parceiro respondeu, qual é a opção? Ela falou, sim ou não. Então, é um pouco disso aí. Então, ter essa disposição para fazer e ânimo para fazer. E lá na Itaipu, não ceder. Foi capa de uma vez, não vendo a minha alma. Foi capa de uma vez, não vendo a minha alma. Fazer o que for certo. Tem um princípio que eu considero muito simples, já disse isso em algumas oportunidades, que para mim, para um líder, para um CEO, para um presidente da empresa, que um homem que trabalha com serviço público, ele pode seguir, qualquer um. E não precisa de nenhuma lei mais. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37 da Constituição Federal. Está importante. Faça isso, você vai estar num bom caminho, não corre o risco de fazer bobagem. Né? Então, fora disso, não. Né? Fora da lei, segundo Gil Barbosa, não há salvação. Uma possível eleição, Prefeitura de Foz, o senhor usaria a prata da casa ou o senhor traria gente de fora? Eu tenho a impressão, quem quer que seja o candidato eleito aí, na oportunidade, acho que ele tem que valorizar a prata da casa. Primeiro, tem alguns valores. Tem competência. Nós temos gente com competência aqui sobrando na cidade. Sobrando. Tem até gente indo embora. A gente está perdendo mão de obra qualificada aqui. Né? Estamos perdendo mão de obra qualificada. Tem. Segundo, tem sentimento de pertencimento. As pessoas querem fazer porque tem amor por isso aqui, porque quer fazer, quer deixar um legado para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para o seu bairro. Então, precisa uma força mais forte do que essa para optar por uma pessoa aqui dentro. Acho que não tem razão. E não tem necessidade de trazer ninguém de fora. É prata da casa mesmo. Foz do Iguaçu tem um carinho muito grande pelo senhor, pelo que o senhor fez através como diretor-geral brasileiro da Itaipu Nacional. O senhor não tem medo de queimar essa reputação numa prefeitura? Não, isso é outro desafio. Né? O desafio agora é outro. Eu considero o passado um local muito bom para você visitar, mas não para morar. Você não pode ficar preso no passado. Né? Tá.
Você tem lá, visitou, tal, mas não, cemitério, museu, tal, não para morar lá. Então, a gente tem que ter condição de saber que o mundo evolui, as situações mudam. O texto e o contexto são diferentes. Né? Tem que ver em que contexto está agora. Completamente novo e diferente. É um desafio completamente diferente, uma missão completamente diferente. Então, não pode misturar uma coisa com a outra. Né? Uma coisa é ser presidente da Itaipu, outra coisa é ser prefeito de Foz do Iguaçu. São tarefas diferentes. Isso tem que ficar muito claro com as pessoas no momento adequado, isso tem que ficar muito claro. Agora, o fato de ter sido percebido como uma pessoa capacitada, eu acho que ajuda essa compreensão. Mas tem que ser dito. Eu acho que clareza é uma virtude daquela sem tamanho. O que é que você está dizendo isso, para não ter dúvida? Tu brincava com o exército, dava uma ordem para o soldado, só ia correndo, falei com o cabral, vem cá, você vai fazer o quê? Tu disse, não é nada disso, não entendeu nada. Volta aqui, é isso, você vai fazer, repete, você vai fazer. É isso mesmo, vai. Eu não entendo, falta clareza. Por tudo que o senhor já passou nesse período da sua história, e a gente vendo hoje os possíveis personagens do cenário eleitoral em Foz do Iguaçu, o senhor não teria medo, então? Não. Eu tenho mais um detalhe que faço questão de acrescentar. Na época oportuna, quando surgiu a necessidade, eu, ao longo da minha vida, jamais cresci empurrando ninguém para baixo. Você cresce pelo seu esforço próprio. Então, alguém esperar de mim uma crítica, xingando, falando, não espere isso de mim que não vai ter. Aqui, em canto nenhum da minha vida. Não vou mesmo. Tem as suas virtudes, tem os seus defeitos. Naquele momento, talvez aquilo fosse possível fazer, talvez se tivesse tudo que eu faria a mesma coisa. A gente sabe disso. Então, jamais farei isso aqui. Então, eu até acho, dependendo de quem são os personagens, pessoas com conhecimento, melhora a qualidade do debate. Talvez tem pessoas que estão no outro lado e tem ideias que você não pensou e ela é útil para o povo, se você for eleito. Você pode aproveitar dela. Por que não? Até pedir para a pessoa, meu amigo, isso aí é um projeto que a cidade merece. Pô. Agora, só acho que a cidade tem que escolher uma pessoa que mereça explorar o potencial que Foz do Iguaçu tem. Isso mesmo. Felipe. Eu tenho uma última perguntinha aí, minha. Hoje o senhor ainda mantém contato com o ex-presidente Bolsonaro? Como é que funciona? Assim, permanentemente não, mas nós nunca rompemos contato. Se eu pegar aqui meu telefone e ligar para ele, vai cair na caixa dele e vai atender. Então existe talvez a possibilidade de um apoio nessa caminhada? Como ele é do PL, eu estou no Republicanos e tem uma liderança definida, Republicanos, tem Tarcísio, tem a Damares, que são lideranças aí que estão eleitas, tem pessoas. Eu imagino que deverá vir por esse caminho, né? Por esse caminho daí. Tem o governador do estado, também sempre mostrou muito, assim, próximo, não vou dizer que está apoiando direto, mas sempre muito próximo e tem contato direto também com ele. Acho que seria assim. Essa a opção de partido hoje, o senhor ficou no centro, né? No sentido, não é nenhum partido do governador, não é nenhum partido do Bolsonaro. É um partido que está ali no meio, que tem o apoio do governador e tem o apoio do ex-presidente. Mas ele não tem essa figura, né? Como o PL ou o PSD, que é do governador. Isso, perfeitamente. Quais eram os outros 3 partidos que o senhor falou que já haviam feito convite? Quem mais insistiu foi o próprio PL mesmo. Insistiu, ligação, oferecendo a presença do partido, oferecendo local, oferecendo até para começar já com algum recurso do partido para colocar, insistiu. Mesmo depois de eu ter escolhido o PL, voltou a insistir com isso aqui, foi quem mais insistiu. Porque muita gente achava que, por coerência, eu deveria vir para ele. Mas não se trata disso, eu expliquei a razão. Porque eu quero ser o mesmo, eu não quero ficar seguindo, não, você tem que fazer agora para a direita. Não, aí... O senhor queria autonomia? Quero, exatamente. Autonomia, porque eu tenho ideias que eu tenho certeza que as pessoas não têm. Porque nunca fizeram isso aqui, sempre foi feito dessa forma. Para fazer o mesmo, deixa, elege uma pessoa que já foi prefeito, aí está resolvido o problema. Não precisa. Um pouco mais é o mesmo? Não. Inove, faça coisa nova. A gente sobe uma escada que desce. Todo dia tem um fato novo. Você tem que acelerar o passo. Ou enxergar o mundo com outros olhos, né? Não dá para ser. Então, eu acho que essa ideia de independência, ela dá para mim, aumenta o meu desafio até para ver. Vamos juntar com o grupo. Logicamente, tudo que vier fazer de inovação, vou ter que combinar com a equipe. Não dá para dizer... ou inventar tal coisa, não é modismo. Isso aqui explicar que tem que ser feito diferente.
Hoje tudo tem uma carga de tecnologia muito grande. A quantidade de tecnologia que pode ajudar o processo, simplificar, reduzir, ganhar tempo, economizar, monstruosa. General, pegando um pedaço da frase que o senhor falou agora há pouco, de que há muita polarização aqui, a gente vê isso no dia a dia, né? Que você não é tanto nem de um lado nem de outro, é mais de centro. Você acredita que isso talvez possa ser um diferencial numa eventual candidatura à prefeitura, uma vez que a gente sabe que talvez o Brasil nos últimos anos aí tenha se inflado muito para essa questão da política de extremos, e talvez sendo uma pessoa mais de centro, com uma possibilidade de agregar ideias de ambos os lados para o teu governo. Você acredita que isso seria um diferencial na sua candidatura de, vamos ouvir todos os lados, o que todos tenham a dizer, e trazer um pouco isso até para, eventualmente, ao assumir a prefeitura, poder trazer gente de ambos os espectros políticos para ajudar você dentro da prefeitura? Eu me defino bem, eu não tenho mais ou menos, estou bem definido, sou de direita, sou cristão. O senhor tem os seus princípios, os seus valores que não abrem mão. Valores que eu não abro mão dele, faço questão de destacar em todas as oportunidades, né? Agora, uma outra coisa é você conviver com pessoas. Quem quiser que for eleito em Foz do Iguaçu, ele vai ser o prefeito da cidade de todos os iguaçuenses, né? Daqueles que visitarem. Isso é um conceito. Quer dizer, não ouvir essas pessoas, eu acho que é uma estupidez, sinceramente. Não saber o que elas pensam, ou até para mudar alguma orientação, ou até para ver como é que eu posso contemplar isso dentro desse plano de governo. Acho que é interessante. Eu nunca me recusei a ouvir quem quer que seja. Porque tem que pensar, depois que quem quer que for eleito, ele vai ter que governar para a cidade como um todo. E criar divisões é a maior estupidez do mundo. Tem que todo mundo marchar na mesma direção, que é a história dos vetores, né? Um vetor atrás do outro, no final, a resultante é muito maior. Então, tem que pensar dessa forma. É assim que eu vejo, assim que eu imagino. E confesso que já tenho ouvido pessoas aí que vêm com ideias, perguntas. Às vezes não dá para aproveitar nada, mas às vezes tem ideias que dá para aproveitar. O senhor, então, é um homem público do diálogo. E o seu eventual governo seria pautado pelo diálogo. Acho que é importante. No final, uma Câmara de Vereadores não é composta de um só partido. Então, tem partido de todos os lados. Essas pessoas que foram eleitas gerou expectativa num grupo que elegeu, né? Ela quer contemplar um projeto que tem. Coloca dentro do seu planejamento. Acho que não. Assim que precisa ser. O senhor acredita que não teria problemas com uma Câmara composta por uma oposição maior do que uma situação? Acho que no diálogo seria algo mais fácil de contornar. Se uma composição dessa maneira, eu tenho a impressão que houve falha já no processo político de eleição. Né? Houve uma falha. Por alguma coisa aconteceu de errado. É importante você ter maioria, porque muitas vezes, por uma questão de legalidade, você tem que passar alguma mudança pelo caminho da parte legislativa. Embora considere que necessidade de criar leis, nós temos leis demais no país para gerenciar. Talvez tenha necessidade de enxugar leis. Aí, né? Então a gente tem o mesmo pensamento em relação a isso. Exatamente. Enxugar, muita burocracia. Muita burocracia. E hoje o que atrapalha produtividade, é isso aí. O mercado não respira. Você não respira, você faz uma chincana aí para fazer as coisas. Se for olhar a Secretaria de Meio Ambiente, ela passa a ser um entrave para o investidor nosso. Né? Passa um entrave, não, mas agora tem que pegar aqui, agora eu vou ter que olhar. Eu perguntei uma vez para uma pessoa que trabalhou aí 30 anos na área de meio ambiente, recentemente. Aí falou, como é que o pessoal, quando recebe um pedido para liberar uma área, para dar e o que eles fazem? Manda uma vez um técnico, vai lá, uma técnica de quê? Ele sabe o que é liberar a área. Tem a rima, que foi minha praia há muito tempo, quando eu trabalhei com obra, a gente conhece bem essa parte daí. Então, o cara entende o que é isso aqui. Entende mesmo, tem que fazer aqui uma estrada, mas tem que ter uma passagem de animais aqui por baixo. Tem passagem de animais, tem que ter uma área para não sei o que. Aí começa a olhar a dificuldade. Mas se estiver no estado, leva 3 meses para sair de uma sala para outra sala. A burocracia faz isso aqui. Mas por quê? Não, que eu tenho que analisar o quê, pô? Então, dentro eu falei a ideia que a prefeitura tem a missão, a ideia é colocar na missão da prefeitura, criar oportunidade de emprego. Criar oportunidade implica o seguinte, eu vou facilitar o investidor para que ele
estarem aqui dentro. Aí entra a parte do meio ambiente. Então, é missão tua como prefeitura facilitar o trabalho que esse cara tem para poder liberar a documentação dele, liberar a área, liberar o que tiver que ser feito. Então, passa a ser missão. Perfeito. Facilita. Quero passar para os meus amigos fazer uma consideração final. E no final, quero fazer um último ponto com o senhor. Pode ir lá, Caio. Pode ir. Pode ir lá? Bom, primeiramente agradecer a presença do general, do Caio também. Prazer, conheci o Caio hoje, né? Exato. Muita gente boa, gostei bastante. Digo mesmo. Já tive a oportunidade de conversar com o general anteriormente, né? E acredito que 1 hora é pouco pra gente falar ainda sobre todas as coisas que a gente... perguntar coisas que a gente gostaria de perguntar. E basicamente isso aí. Agradecer a presença do general aí. E esperamos uma próxima visita aí também, né? Obrigado pelas perguntas, oportunidade de conversar um pouco. Muita satisfação de revê-lo aqui. Eu gostaria de agradecer pelo convite, de participar dessa entrevista. Não é sempre que a gente conversa com o diretor-geral de Itaipu e um ex-presidente da Petrobras. Então, assim, eu fiquei muito feliz pelo convite. E, mais uma vez, agradecer a presença do general aqui, tirar as dúvidas que a gente tinha, talvez não só nossas, mas provavelmente da maior parte das pessoas que estão ouvindo aqui o nosso papo. E agradecer pela presença. Obrigado, cara. Obrigado pelas perguntas, a oportunidade que a gente tem de conversar um pouco com os seus ouvintes aí, telespectadores. General, tu sabe da minha admiração que eu tenho pelo senhor, de homem público, de cidadão, de pai, enfim, de brasileiro. Os seus planos hoje para Foz do Iguaçu, eu penso que não é só para o presente, é para o futuro também? Principalmente para o futuro, né? A gente tem que enxergar, visualiza primeiro pelo para-brisa, pelo retrovisor e olhar para frente, tem que semear o futuro, né? Costumo dizer que legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas, né? Como é que eu posso influenciar pessoas para que seja um multiplicador, que as pessoas dali vejam, aqui eu tenho uma semente para continuar produzindo, dando fruto e avançando. Então, esse é um dos propósitos meu aqui de estar de volta à Foz, como é que a gente pode influenciar percepções, realidades, forma de ver, que as coisas estão mudando, o mundo mudou, coisas mudaram, a gente precisa mudar junto. Aqui é a porta de entrada do Mercosul, a maior fronteira da América Latina, tem 1 milhão de pessoas circulando por aqui, tem vocações extraordinárias para tudo, para tecnologia, para logística, para o turismo, com a bondade de Deus com essa área daqui, né? Então, esse potencial todo bem explorado, com as pessoas comprometidas, uma cidade bonita, para a gente ter prazer de visitar e convidar amigos para vir visitar, e o turista sair daqui com uma impressão boa. A gente esquece o que ouviu, esquece o que viu, mas não esquece o que sentiu, né? Sim. Como é que a pessoa se sentiu quando saiu daqui, em condições de recomendar uma outra pessoa para voltar, para indicar. Então, tudo isso são valores que eu imagino que dá para a gente passar. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Quero agradecer aos meus amigos, quero agradecer o Coronel Áureo, quero agradecer o Gabriel também, que vai estar nos escutando. A gente já está recebendo mensagem do Luciano. YouTube. Mais uma vez, obrigado, desejo sorte nessa caminhada, que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigado. E você que está aí, siga a gente lá no Instagram, também lá no nosso canal no YouTube. E você pode rever e continuar revendo outros também episódios que estão lá. Sigam que tem cortes lá. YouTube, Habeas Podcast, tudo junto. Instagram também, tudo junto. Segue e acompanha a gente lá. E siga os nossos convidados também. O General também está lá nas redes sociais. Dr. Caio, Felipe. Cadê o livro, General? Cadê o livro? Cadê o livro? Pô, não tem Da problema. próxima. Pega daqui a pouco no carro ali. Esqueceu até de mostrar Faz o o livro. corte. A gente vai deixar aqui na Vamos colocar prateleira. aí, ó. Tá? Que depois que a gente lê, obviamente, né? Lógico. Obrigado, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.